H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Há mais de 2 meses que o crédito do Plano Safra 21-22, com juros controlados, está esgotado, com exceção do custeio dos agricultores familiares. A demanda do agro por recursos é crescente e, por isso, as atenções do setor estiveram voltadas para o Congresso Nacional nesta semana. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que pretende colocar em votação o PLN1, projeto de lei que libera mais de 800 milhões de reais para o Plano Safra atual, suspenso até 29 de abril, com exceção do custeio do Pronaf, como dissemos. Para tratar de crédito rural, trazer as perspectivas de fontes de recursos alternativas e também outras formas de financiamentos para custeio e investimentos no agronegócio, eu recebo os nossos convidados da edição de hoje. Guilherme Bastos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Kellen. Recebemos também Ademiro Vian, consultor de mercado, diretor da SEGES Agronegócio e ex-diretor da FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil. Seja muito bem-vindo, Ademiro. Obrigado, Kellen. Recebemos Bruno Diniz, sócio da Espiralem, que é uma consultoria de inovação com foco no mercado financeiro, voltado para fintechs. Seja muito bem-vindo, Bruno. Prazer estar com você, Kellen. Muito obrigada. E a gente vai começar essa primeira rodada perguntando a você, secretário. A Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia remanejou nesta semana R$1,5 bilhão para subvenção ao crédito rural. Gostaria que o senhor nos explicasse se esse volume libera automaticamente recursos para o Plano Safra 21-22, que estão esgotados e geraram aí uma necessidade de novas fontes para o setor. Conte para a gente, por favor. Bom, Kellen, realmente foi publicado no Diário Oficial de ontem à noite pela Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, mas infelizmente esse volume ele não é para destravar as novas contratações aí do Plano Safra. Na verdade, isso daí é referente a um estoque que ainda tem que ser pago, equalizado, inclusive vindo de outros planos safras, e que estariam vencendo agora. E tudo isso por uma questão aí do aumento que a gente teve drástico aí das taxas de juros, onde aí o Tesouro ele tem que fazer essa equalização. Então, essa aí foi uma medida já para resolver um problema aí do estoque que ainda estava aí para ser liberado. Ou seja, não resolve a situação de esgotamento de recursos do Plano Safra 21-22. E aí a nossa audiência quer saber o que resolve. Eu vou pedir, então, para a produção colocar uma pergunta que veio da nossa audiência para o senhor secretário. Vamos ver? Pergunta na tela para começar a nossa edição de hoje, da Andresa Piovesan. E ela pergunta, secretário, quando será aprovado o PLN1, que libera recursos do Plano Safra 21-22? Conte para a gente. Bom, está previsto uma sessão no Congresso agora para o dia 28 de abril. Infelizmente, esse é um processo que não depende, nós aqui do Executivo não temos muita ingerência, é uma questão mais dos parlamentares, e a questão aqui, então, aí, respondendo o que vai destravar, foi exatamente a aprovação desse PLN1, onde, só para lembrar, ele foi lançado no início do ano pelo próprio Poder Executivo, pelo Ministério da Economia, para uma questão de suplementação de folha de pagamento do funcionalismo público. Em função de todo esse problema que houve, em que foi travado as contratações do plano a partir de 4 de fevereiro, começamos a fazer uma movimentação para ser colocada uma medida, como eles chamam, autorizativa do presidente da República, colocando esses 868 milhões, que seria o espaço orçamentário necessário para que a gente pudesse destravar. Então, precisamos realmente dessa aprovação, desse esforço parlamentar, para que esse PLN1 seja aprovado no próximo dia 28.
Secretário, ainda sobre esse PLN1, a nossa audiência está ansiosa para custear lavouras, como por exemplo trigo, está ansiosa para investir, por exemplo, em máquinas agrícolas com as taxas de juros controladas do Plano Safra 21-22, que neste momento são muito mais competitivas do que as taxas de mercado. Objetivamente, com a liberação desses 800 milhões de reais através de uma aprovação do PLN1 esperada para a próxima semana, haverá recurso suficiente para atender que demanda na sua avaliação? Então, o que nós temos aqui do que está represado, né, com relação a esses 868 milhões, são 24 bilhões em linhas de crédito, né, que dependem desse PLN. Então, a gente está falando aí também em menos de 10% do total que foi disponibilizado pelo Plano Safra. Menos de 10% do total disponibilizado pelo Plano Safra. Muito obrigada, secretário, pelas informações iniciais. Eu passo agora a palavra a você, Ademiro, que é ex-diretor da FEBRABAN, acompanha o mercado de crédito há muito tempo, é um conhecedor desse setor e eu gostaria de saber se você acredita que na safra 22-23 nós também vamos ter problemas como o da safra atual, problemas de escassez de recursos com juros controlados. Na sua visão, o caso deste Plano Safra 21-22 foi uma exceção ou a partir de agora pode virar uma regra o esgotamento de recursos oficiais com juros subsidiados? Kellen, a questão dos juros subsidiados, vamos destacar duas formas, né? dois pilares. O primeiro é o juros controlado para custeio, e o outro, custeio e comercialização, e o outro é os juros controlados para investimentos. Para custeio e comercialização, os chamados recursos obrigatórios, eles são oriundos dos depósitos à vista dos bancos e da caderneta de poupança. Então, esses recursos, o governo, mais especialmente Ministério da Economia e Banco Central e Ministério da Agricultura, eles têm, assim, vamos dizer, uma autonomia maior para trabalhar esses valores, tá? Por quê? Porque é só aumentar as exigibilidades bancárias, enfim, se viabiliza. O problema é a questão dos investimentos, principalmente os programas BNDES, né? Aí, sim, aí nós temos um problema que já ocorreu na safra passada, teve uma interrupção, momentânea, mas teve, e nesta safra já tivemos 2 ou 3 interrupções. Nesta safra que estamos transcorrendo, é bom lembrar que ela foi lançada em julho do ano passado, 2021, quando foi início de setembro, final de agosto, tinha a linha de crédito, já estava esgotada, certo? Então, querem respondendo efetivamente, nós entendemos que a questão é de orçamento, né? Então, se tiver orçamento, né, e o orçamento for elaborado a tempo e com valores condizentes com o custo da safra, principalmente para investimentos, não faltará dinheiro, não se repetirá, tá? Então, eu diria que nesse momento é questão orçamentária. Muito bem, obrigada, Ademiro. E o Ademiro faz um ponto em que a gente vai retornar para ele na sequência do nosso programa aqui hoje. Ele fala sobre recursos para investimentos, recursos do BNDES. E essa é uma questão importante para a gente voltar aqui, porque muitas perguntas recebidas da audiência apontam para esse aspecto. Há uma demanda para recursos para investimento em máquinas, por exemplo, e a gente quer entender quais serão as estratégias do governo na sequência com o secretário. Agora a gente vai para uma situação de novas alternativas. Vamos ouvir o Bruno. Bruno, diante dessa paralisação aí, desse congelamento do crédito rural subsidiado, as agfintechs, ou seja, as startups, empresas de tecnologias que estão ali ligadas ao mundo financeiro e ao agronegócio, elas estão aproveitando essa oportunidade e abrindo canais para ofertar financiamentos com taxas de juros competitivas para esse público agro que está demandando recursos?
Bom, sem dúvida, Kellen, a gente tem nessa situação já de paralisação das linhas subsidiadas, né? A gente já tem essa escassez, mas antes mesmo, quando a gente olhava num cenário onde a gente tinha as linhas subsidiadas, elas já eram insuficientes para poder cobrir a demanda que o agronegócio brasileiro possui. Então, juntamente com as linhas de instituições, linhas privadas de instituições financeiras, a gente tem mais uma fronteira nova sendo desbravada, que é um mar azul de oportunidades, visto que o segmento agro no Brasil é super representativo. Então, aí a gente vê a figura das agri-fintechs, né, que são as fintechs que atuam dentro do agro. E elas vêm crescendo no Brasil. A gente tinha aí em 2019 em torno de umas 20 e poucas. Já olhando para a realidade atual, a gente tem mais de 40. E esse número vem crescendo. Elas provêm aí alternativas também, obviamente, com custos que não são iguais ao custo, obviamente, subsidiado, mas são taxas de mercado. E para poder conseguir competitividade e também níveis de taxas realmente que fazem sentido ali para o produtor, elas trabalham também de uma forma diferente, utilizando inteligência artificial, dados de monitoramento via satélite. Então, são várias informações que elas conseguem agregar para que elas consigam chegar em taxas mais interessantes. Então, é importante, principalmente nesse momento, que a gente tenha assim, essas possibilidades sendo abertas por esses novos entes dentro do mercado financeiro. Bruno, vou repetir alguns pontos aqui para a gente esclarecer para a nossa audiência que está se familiarizando também com estes termos, né? Agri-fintechs, o que são, como é que eu acesso isso, que benefício me traz. Você está dizendo que já são mais de 40 agri-fintechs no Brasil, correto? Exatamente. 40 agrofintechs. E você disse ainda que um dos diferenciais dessas financeiras, dessas empresas, é justamente diminuir a burocracia para facilitar o acesso ao crédito, seja de forma digital, usando a inteligência artificial. Mas eu notei que você disse com taxas de mercado. Como que essas agrifintechs podem ser competitivas, eu sei que é muito difícil, com as taxas que o governo coloca no Plano Safra, subsidiadas em algumas categorias? É possível, de alguma maneira, se aproximar daqueles valores, daquelas taxas de juros? Em realidade, Kellen, é muito difícil, na verdade é praticamente impossível. A gente está falando de uma taxa subsidiada, como eu falei, mas visto que, colocando inclusive o ponto que eu já disse, né, a gente, mesmo num cenário onde a gente tem as linhas disponíveis, elas também se esgotam muito rapidamente, existe uma possibilidade, existe um vácuo aí para que a gente tenha uma concessão de crédito sendo feito de uma forma diferente, utilizando mais tecnologia, desburocratizado, fácil de fazer. E mais do que isso, tem um dado, inclusive, da CNA, que fala que 38% dos produtores nunca acessaram nenhum tipo de crédito, né? Então, a gente tem também um espaço aberto para que a gente tenha, sim, novas alternativas sendo colocadas no mercado, por mais que elas sejam competitivas dentro de níveis de mercado, mas que se apresentam como algo a mais diante da insuficiência das linhas subsidiadas, né? Muito bem, muito obrigada, Bruno. Eu agradeço a vocês pela primeira rodada, já muito recheada de informações. Eu volto com vocês já. A gente vai dar início agora a outro tema, outro debate de grande relevância para o agronegócio brasileiro, que é a seca histórica que atingiu diversas lavouras do sul, partes do sudeste, centro-oeste do Brasil. Isso fez com que milhares de produtores rurais tivessem uma situação delicada, perderam produção. E agora eles aguardam novas medidas de socorro. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, já disse que o assunto está em estudo, mas que a renegociação das dívidas é um tema mais difícil, até complicado. Para os agricultores familiares, o governo anunciou no início de abril um desconto de 35,2% nas parcelas do custeio e investimento vencidas e vincendas, de 1º de janeiro até 31 de julho. É hora, então, da gente convidar os nossos painelistas para debater as alternativas para estes agricultores que estão no momento delicado. Eu volto então para o nosso painel e, secretário, a primeira pergunta para o senhor vem da audiência. Vamos ver? Pergunta então na tela, vamos acompanhar. Hora H do Agro, a pergunta é do André Della Justina e diz assim: teremos a prorrogação dos financiamentos bancários devido à estiagem no sul do Brasil? Secretário, é com você, conte pra gente. Kellen, adoraria ter feito isso lá no final de janeiro, né?
quando nós regressamos daquela viagem com a ministra para avaliar as condições, né? Essa era a nossa intenção, quando aí no início de fevereiro veio com a suspensão das contratações do Plano Safra. E por quê? Porque estava faltando espaço orçamentário para a equalização dessa taxa de juros. A prorrogação dessas dívidas, né, aos níveis, né, das taxas de juros, quer dizer, você não permitisse, então, que eles entrassem aí pelo que já prevê o Manual de Crédito Rural, onde você teria uma livre negociação com as instituições financeiras, né, precisaria de equalização. Então, foi isso que realmente nos travou no encaminhamento dessas medidas e, infelizmente, continuamos com essa trava, como a gente pode ver, ainda com relação à própria contratação nova dos recursos do Plano Safra 21-22. Secretário, eu conversei com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, e ele me falou sobre esse estudo que está sendo feito dentro do governo para renegociação de dívida desses agricultores atingidos pela seca. E na ocasião ele me disse, é bastante complicado, Kellen. A minha missão aqui é tentar clarificar o cenário para a nossa audiência e entender se há alguma esperança de que algo possa acontecer no sentido de socorrer aqueles agricultores que enfrentam dificuldades financeiras porque perderam a produção, ou é melhor que eles busquem outras alternativas porque o que o governo entende que pode fazer no momento, ele já fez e os recursos estão limitados. Como é que o senhor responderia isso para a nossa audiência? Kelly, infelizmente essa é a situação. Os recursos estão muito limitados. Nós não temos margem de manobra para poder trabalhar muito essa questão. O ponto que foi imediatamente no momento que onde a gente viu que não poderia, por exemplo, trabalhar com prorrogação de dívidas, entramos com a questão da MP do crédito extraordinário, né, onde vocês acompanharam, onde a gente teve aí a liberação de colocamos à disposição 1,2 bi para rebate nas parcelas do Pronafiano. E veja, isso foi uma medida, como a gente diria, fora da caixa, né? Era o que a gente conseguiu trabalhar para tentar driblar esse problema de orçamento que o Ademiro falou, que esse é o grande problema na condução dos planos safras e dessas questões de crédito para a agricultura por parte do setor público. Então, enfim, fizemos da nossa parte um dimensionamento do que precisaria para essas renegociações, abertura de uma linha de crédito emergencial, mas, infelizmente, esbarramos com uma questão orçamentária que não temos hoje como sair. Secretário, eu tenho aqui mais algumas questões da audiência e vou aproveitar, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de, com tanta transparência, fazer perguntas que são do interesse do agro brasileiro. Eu recebi alguns comentários em redes sociais dizendo que a condição colocada para acessar esse abate, né, esse rebate nas parcelas, melhor dizendo, dos pronafianos, ela desenquadra uma grande maioria de agricultores. Aí eu gostaria de saber se, de fato, ela é bastante restritiva e qual é a previsão ou a meta do governo de atender quantos agricultores com esta situação. E segundo, me perguntaram o que acontece depois de 31 de julho. 2 em 1 para o senhor. Tá. Bom, essa medida, essa MP do crédito extraordinário para o rebate, ela realmente foi restritiva, né? O que nós fizemos? Pensando no caso dos pronafianos, né, que tem cobertura já de Proagro, e a gente tem, na verdade, um desembolso histórico e recorde de Proagro, e está muito devotado para essa região que foi atingida pela seca, nós priorizamos aqueles pronafianos que não têm cobertura de seguro, né? Então, realmente, ela foi restritiva nesse sentido, para pelo menos dar um alívio, né, para aqueles que nem recursos do Proagro teriam nesse caso, nesse episódio de seca. Isso vai recair muito, né, sobre aqueles pronafianos, né, geralmente pecuaristas, em sua grande parte, e também para aquelas parcelas de investimento que não têm cobertura de Proagro. Então, realmente, ela foi restritiva. A expectativa é que tivesse em torno aí de 320 a 400 mil beneficiários, né, nesse rol. Não é um número pequeno, né, é um número relativamente grande, e isso já está sendo tocado aí e monitorado pelo governo, pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia também. Para encerrar essa rodada com o senhor falou em 320 a 420
320 a 420 mil beneficiários, ou seja, agricultores que perderam a produção pela seca, que seriam beneficiados por essa medida do governo. O senhor tem uma estimativa de quantos já conseguiram acessar essa medida que faz o desconto nas parcelas de financiamentos? Não, infelizmente não, Kellen. A gente até solicitou esse levantamento, mas o Banco Central também, que nos ajudaria isso, ele acabou de sair de greve, né? Então estava com um problema aí para atender essa questão dos sistemas, mas eu já solicitei para ter esse monitoramento, para a gente saber como é que está sendo realmente, como é que o pessoal está acessando esse recurso. Muito obrigada, secretário. Ademiro, pergunto para você, quais as alternativas que você observa no sistema bancário brasileiro, no sistema financeiro, para atender essa demanda, que é bastante importante, de produtores que ficaram com condição financeira complicada porque perderam a safra, daí eles ficam negativados, não conseguem acessar mais crédito e aí vira uma bola de neve. O que você vê de alternativas no momento para atender quem ficou de fora da medida oficial do governo? Pouquíssimas alternativas, ou praticamente nenhuma alternativa dentro do sistema financeiro, dentro das regras dos parâmetros de crédito rural. Eu já trabalhei muito em gestão de carteira de crédito rural de instituições financeiras, e nesse momento é um momento crítico. É um momento que se avizinha de uma grande inadimplência que vem por aí, ela vem crescendo. A inadimplência, ela está aí bastante severa, né? E nós estamos aqui com uma economia, uma taxa de juros se elevando substancialmente, inflação se elevando. Então, nós estamos num cenário que eu já vivenciei isso lá da época das securitizações, né? E que vai se asseverar a inadimplência. E quando este cenário ele se apresenta, o gestor da instituição financeira ele tem o seguinte ação: travar o crédito, simplesmente botar os dois pés no freio e as duas mãos no freio de mão para reter crédito e fazer uma seleção de crédito, e aí entra então uma inadimplência ainda maior, e aí então a situação se agrava. Dentro do crédito rural, essas operações que estão vencidas, né, elas agora o produtor ele se depara com o seguinte problema: o banco, banco de uma forma geral, a parte aqui que tem a equalização, o banco vai chamar o cliente e dizer: não tem equalização, o governo não tem dinheiro para equalizar, e nós propomos para você fazer uma prorrogação, né? Ou uma novação, uma nova operação para matar a anterior e abrir um novo crédito para tentar colocar isto. Sempre é feito, providenciado essa renovação, esta inovação, quando o cliente dispõe de garantias novas ou garantias que suportam um novo crédito. Porque agora nós nos deparamos com uma situação de que o cliente já não conseguiu pagar a safra anterior, precisa de dinheiro para fazer a próxima. E a atividade dele é inelástica, ele não vai conseguir produzir mais do que aquilo que ele produzia nesta safra ou safras anteriores. Para pagar duas safras, impossível. Então, aí você entra numa situação de prorrogações de dívidas em carteiras comerciais, saindo do crédito rural, muitos casos, né? Vai para o CDC, que é o crédito comercial, com taxas de juros mais elevadas e com um nível de inadimplência crescendo. E aí, esta inadimplência não aparece no crédito rural, porque vai aparecer em outras carteiras do banco, que não são captados pelo SISCOR, o sistema do Banco Central, porque é uma operação que deixou de ser crédito rural e vai para o crédito comercial. Então, eu vejo aqui uma situação muito difícil, e não se resolve com prorrogações, assim, simples. Apenas prorrogar não é a solução.
A solução é um reperfilamento da dívida do produtor, colocando esta dívida que ele não conseguiu pagar dentro de um fluxo de caixa que ele consiga pagar com as safras seguintes. E aí entra uma questão de liquidez mesmo. Seguro rural e Proagro são os dois pilares que o governo tem que exigir nessas contratações e que para ter essas prorrogações tenha o seguro e tenha o Proagro. Por quê? Com o seguro e com o Proagro, eles não se inadimplir novamente por questões de tempo, ou seja, por questões de fenômenos climáticos, né? Aí nós temos uma questão de que o cliente não vai ser excluído da atividade, porque o seguro ou o Proagro vai pagar aquela operação junto à instituição financeira e ele mantém na atividade. Mas estamos aí caminhando para uma, entre aspas, não gostaria nem de citar isto aqui, mas uma securitização se avizinha. Muito obrigada, Ademiro, por trazer esse ponto de vista aqui para o nosso debate. Bruno, pergunto para você, sabendo do alto risco que há no agro, né? Porque é uma atividade a céu aberto, com riscos climáticos, e agora a inadimplência citada aqui pelo Ademiro, em alguns casos por conta da seca, como as agfintechs lidam com essa característica do setor. Inclusive, eu já aproveito para trazer uma pergunta do Gil Bandeira, e ele diz assim: quem tem débito atrasado e executado tem chance de conseguir crédito com as fintechs, por exemplo? O que você nos diz, Bruno? Ótimo, Kevin. Bom, falando primeiramente em relação às possibilidades, né, que a gente tem, como a gente consegue mitigar muitos dos problemas que a gente vê dentro do segmento é através da utilização de tecnologia, né? Como eu falei, a gente tem muitos mecanismos, as agfintechs, uma boa parte delas utiliza intensamente inteligência artificial, ela consegue também capturar informações de geolocalização, informações em tempo real, enfim, de cobertura via satélite, para poder conseguir se precaver e analisar com tecnologia, né, os passos antes de um problema potencial acontecer, na hora que ela vai fazer um desembolso, né? Agora, do mesmo caso que foi citado aqui pelo colega Ademir, em relação à situação que a gente está passando, olhando para o cenário agora e também para quem está negativado ou passou por essa questão da estiagem agora recentemente, a gente tem uma situação realmente muito complicada. E respondendo a pergunta que o Gil colocou, né, eu entendo que eu até agora não vi nenhuma desses players aí, dessas entidades, as fintechs, agfintechs, com uma concessão de crédito para uma situação, né, de um tomador numa situação tão difícil, mas o que eu coloco do outro lado como vantagem, né, a gente tem uma facilidade para você poder ver se você vai ser aprovado ou não. Se tem alguma chance, eu entendo que são remotas, mas via internet mesmo você consegue preencher lá a ficha dessas agfintechs e ver se você, de alguma forma, vai ser aprovado baseado, né, nos dados e informações que você vai prover e que vai ser como uma base para que eles possam realizar as operações ou não, né? Bruno, esse ambiente, que é um ambiente de alto risco, né? O Ademiro acabou de dizer que os dois pés estão no freio e as duas mãos coladas no freio de mão quando uma instituição financeira, ela olha para o cadastro, para o perfil daquele indivíduo e percebe essa situação de inadimplência. É o mesmo que acontece nos bancos tradicionais e também está ocorrendo nas agfintechs. É alguma meta lidar com esse público-alvo ou não? O público-alvo das agfintechs são produtores mais capitalizados, que têm mais transparência sobre os seus dados, eles sim vão conseguir taxas de juros mais competitivas. Bom, o segmento, como eu falei, que ele está muito iniciante ainda. A gente tinha, no ano de 2019, 20 e poucas, depois, para o ano seguinte, a gente passou de 40, né, o que a gente tem, na realidade, hoje, inclusive, de 22. Então, no começo, você começa explorando oportunidades que são as mais claras e óbvias para esse mercado. Então, olhando para as agfintechs, a gente tem um perfil de produtor que, na verdade, tem ali, eventualmente, carrega um nível de risco menor. Mas, à medida que a gente está avançando, assim como acontece em outros segmentos do mercado financeiro com as fintechs, que não estão focadas em agro, a gente passa a ver uma diversidade aí de provedores atendendo diferentes perfis de público.
né? E é um pouco para onde a gente está caminhando, né? Então, assim, em breve a gente pode ver que encontre algumas que têm um apetite de risco maior do que outras, né? Muito bem. Para encerrar, você falou sobre o número que ainda é crescente de agrofintechs. Eu gostaria de saber se você tem alguma estimativa de quantos agricultores já estão acessando esse crédito através desse novo modelo. Eu não tenho esse dado de bate-pronto, Kellen, mas como eu falei, né, é um mar azul de oportunidades, visto que, pelas informações aí da Confederação do Agro e da Pecuária, a gente tem cerca de 38% de produtores que ainda não acessaram crédito. Então, a gente tem uma massa ainda de potenciais clientes para esse mercado e que aos poucos vão sendo inseridos, visto que a gente tem alternativas que, como foi falado várias vezes aqui, do crédito subsidiado, que está secou no momento, então a gente precisa começar a explorar mais isso, e existem uma série de empresas focadas nesse mercado e tentando utilizar novos métodos e formas mais fáceis de fazer negócio, inclusive usando muita tecnologia para fazer a entrega e poder ocupar um pedaço desse espaço que ainda é muito vasto e que tem muito para ser feito ainda. Obrigada, Bruno. Obrigada a vocês. A gente volta a falar daqui a pouquinho. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais análises sobre crédito rural, plano safra e alternativas para financiamento no agro, seja para custeio, seja para investimentos. Eu espero você, até já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. E nós vamos tratar neste momento de Plano Safra 22-23. Os estudos para o novo Plano Safra já começaram e a expectativa do agro está no volume de recursos destinado ao crédito controlado. A elevação da taxa básica de juros, a Selic, cria um ambiente de questionamento sobre qual vai ser o tamanho do subsídio para o agro brasileiro e sobre qual será a taxa de juros para custeio e também para investimentos. Será que o secretário já consegue nos dar uma pista do que vem por aí? Vamos saber então, secretário, eu sei que vocês já estão debruçados, estudando o Plano Safra 22-23. O que nós já sabemos, o que temos de expectativas para este novo momento? Pois é, Kellen, estamos debruçados com ainda um olho no que ainda precisamos destravar e nesse plano que precisamos construir. A questão do plano, ele realmente também vai ser desafiador, como a gente já tinha comentado, né? Tivemos 13 bilhões disponíveis de equalização nesse último. O desafio é exatamente a gente aumentar esse volume de recursos, dado essa grave crise orçamentária que a gente já está vivendo, né? E considerando aí o forte incremento nos custos de produção e na própria taxa de juros. Mas eu acho que a gente tem alguns balizadores, né, que são exatamente esse de, em hipótese alguma, não faz sentido você ter um plano, como eu já ouvi em outros debates, a pergunta sobre 2 dígitos, se a gente, em hipótese alguma, trabalha com isso, né? A gente sabe também que a manutenção da taxa de juros do que foi contratado no plano safra anterior, ela daria uma limitação enorme, né, na quantidade de potenciais beneficiários. Então, esse é um quebra-cabeça que está sendo feito junto com o Banco Central, o Ministério da Economia, né, mais os pleitos do que o Ministério da Agricultura tem levantado, com o intuito da gente manter, né, todo esse incentivo para que a gente continue fomentando a produção agrícola no Brasil, né? Então, a gente não pode tirar de olho nisso, mas temos exatamente esse desafio, e aí é uma disputa por recursos orçamentários, como o próprio Ademiro aqui mencionou, né, que a gente com certeza vai ter que trabalhar isso, porque vai sair de alguém, né? Então, é uma questão de trazer essa priorização, né, para a questão da produção agropecuária no país. E é isso que a gente está levando adiante.
Muito bem, o senhor falou aqui sobre esse desafio do Plano Safra 22-23, disse que quer aumentar o volume de recursos equalizados, na última temporada foi 13 bilhões de reais e sinalizou para esse cobertor curto, né, porque é realmente um cobertor bastante curto. O senhor falou em priorização, vamos à pergunta da audiência? Veja só, na nossa tela vai entrar mais uma pergunta que veio da nossa audiência e a gente recebe aqui no Hora H do Agro a questão feita pelo Marco Moraes, e ele diz assim: qual a perspectiva de juros para o Pronaf na safra 22-23? Temos uma perspectiva, secretário? Ainda não, Kellen. Assim, a gente tem alguns acenos e, de novo, são diversas simulações que a gente tem que ver para aquilo que cabe, vai poder caber no orçamento, né? A gente sabe que, no caso da agricultura familiar, ela tem que ser mantido, né, um nível de taxa de juros adequado para que ela continue realmente tendo essa capacidade de resposta, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, como foi mencionado, né? Você iniciar um plano safra com taxas de juros reais negativas, né, acaba gerando um esgotamento muito rápido desses recursos. E você acaba exatamente dificultando que você tenha aí você amplie mais o benefício dessa taxa de juros diferenciada aí do mercado. Então, é o que eu digo, não adianta eu falar em números agora, porque qualquer número vai ser ainda um jogo aí que realmente a gente não pode, como eu já te disse, criar falsas expectativas, né? Mas é o que eu estou te falando, a gente realmente trabalha em, principalmente para a agricultura familiar, em não fazer um grande acréscimo na taxa de juros, mas a gente tem uma sinalização que alguma coisa terá que ser feita, sob o risco de você consumir muito recurso de equalização e você faltar para as outras categorias ou outras linhas de investimento que sejam, e também você não ter isso amplamente, não ter isso para uma base um pouco mais ampla. Então, é um tema realmente que está sendo dedicado aí em 3 ministérios e com um grande grupo fazendo essa discussão aí, eu diria que quase que diuturnamente. Muito bem, para fechar esse ponto com o senhor, secretário, o senhor falou sobre priorização, falou que vão fazer um esforço grande para não haver um grande acréscimo nas linhas do Pronaf, e nesse ambiente de cobertor curto que não vai ter recurso para todo mundo, um recurso subsidiado, talvez em grande quantidade, o senhor me corrija se estiver errada, qual é a priorização? Vocês têm pelo menos 3 prioridades, uma delas é o agricultor familiar, certo? Quais são as outras 2? Olha, nós temos a questão, e é um processo que já foi iniciado no Plano Safra anterior, que ele é tornar ele ainda mais verde, né? Então, nós temos aí, tivemos o lançamento do ABC+, então temos aí incorporação de novas linhas, temos a questão da parte de investimento de irrigação, né? A parte, exatamente olhar um pouco mais ao investimento, a gente precisa dar esse fôlego aí para a agricultura continuar com toda essa força aí, gerando aí os excedentes, né? Para a gente poder não só atender a nossa população, mas também as demandas internacionais que nos surgem. Por exclusão, prometo que termino aqui com o senhor essa rodada. Se Pronaf é prioridade, se irrigação é prioridade e se ABC+, que é sustentabilidade, é prioridade, Moderfrota não é uma prioridade. Não diria que o Moderfrota não seja uma prioridade, mas a gente sabe que já é um programa que ele tem sido muito bem abarcado aí pelo setor, pelos bancos das montadoras e tudo mais. Então, realmente, assim, se é um programa que já começa a andar com as suas próprias pernas e tudo mais, nesse ambiente de escassez, é claro que a gente sempre vai verificar essas condições de mercado, e é muito bom que o Bruno esteja aqui, porque é nisso que a gente também está trabalhando, né, Kellen? A gente sabe, já antevendo esse problema orçamentário que a gente teria, uma das iniciativas que o Ministério adotou foi exatamente de poder tomar medidas aí para a gente destravar a parte do crédito privado, né, para ajudar a fazer essa suplementação. Então, isso é fundamental, né, como eu diria, uma ação estruturante, sabendo dessas fortes restrições
que a gente sabe que não acontece apenas com o nosso setor. A gente está vendo isso em diversos outros setores da economia. Obrigada, secretário. Ademiro, agora a gente precisa da sua experiência para montar esse quebra-cabeça e desenhar para a nossa audiência o que você já enxerga com muita clareza que vem aí no Plano Safra 22-23, com base no que a gente acabou de ouvir do secretário. O secretário, obviamente, está trabalhando no Plano Safra, seria prematuro ele até não pode externar ainda os estudos, né? Mas o que é que eu vejo? Eu vejo uma elevação nas taxas de juros, por exemplo, o Pronaf, muito provavelmente vai vir com taxa de juros negativa. Eu acho que não vai ter nenhuma operação de crédito rural como temos hoje, com taxa de juros negativa, né? Eu acho que todas terão taxa de juros positivas. O Pronaf, por exemplo, eu arriscaria, aqui é mero palpite meu, tá? Eu arriscaria uma taxa de juros aí zero, ou seja, pega a Selic, pega lá no Banco Central, vê quanto é que vai ser a taxa de juros aí a taxa de real de juros, né? Então, a taxa de real de juros para um pronafiano deverá ser zero, próximo disso, tá? As outras eu vejo uma elevação significativa, tá certo? Até por falta de recursos orçamentários para fazer a equalização das taxas de juros. Quando você não tem orçamento, o que você faz? Você eleva a taxa de juros de todas as operações para que você possa contratar o máximo quantidade de operações, aumentar a quantidade de pessoas atendidas, né? Um pequeno aumento na exigibilidade de crédito rural, né? Ou seja, o RO, também aí da poupança, também tem a poupança rural, que pode ter um aumento. Importante destacar, secretário, que os recursos do recurso obrigatório, ou seja, os recursos dos recursos obrigatórios, né, que é da exigibilidade bancária, eles não têm equalização, então, portanto, é custo zero para o governo, né? E da poupança rural também, uma parte dele é custo zero para o governo. Então, são dois fundings aí que podem ser alavancados aí para custeio e comercialização. Na questão da LCA, a gente vê também que tem muito espaço, e aqui, da letra de crédito do agronegócio, tem muito espaço para crescer. Hoje, somente 35% da captação com LCA é direcionada para o crédito rural. No mínimo 50%, secretário, no mínimo 50%. Os bancos estão rachando de ganhar dinheiro em cima da LCA. Eles transformaram a LCA numa galinha de ovos de ouro, né? Vamos dizer assim, de rentabilidade para eles, né? Então, precisa também dar a contrapartida. E por que eu estou dizendo isso? Porque a LCA, os recursos da LCA, o aplicador é isento de imposto de renda. Então, esse benefício tributário tem que ser repassado para a conta, para o setor produtivo. Pelo menos em grande parte. Hoje não, hoje é 35%. E toda taxa livre, não tem taxa subsidiada aqui não. E não tem também taxas controladas, é tudo taxa livre, né? E falando do BNDES, eu vejo que vamos ter ajustes pontuais, tá certo? Não vejo grandes elevações nos valores de contratações. Hoje um grande produtor pode até 4 milhões, coisa assim. Então eu vejo um plano safra bastante simples, né, dentro da realidade que nós vivemos hoje, né? Como nós não temos orçamento, vamos ter que trabalhar numa conta reversa, ou seja, o que é que nós podemos trabalhar? O que é que está ao nosso alcance que independe de aprovações do Congresso Nacional? Porque nós estamos vendo o PLN1 aí para ser aprovado, mas também tem outra questão dos vetos, né? Se todos os vetos do PLN1 forem derrubados, não teremos nem a suplementação para fechar esse plano safra, né? Então, nós estamos aí numa bela situação difícil, né? Muito bem colocado, Ademiro. E aqui o mercado financeiro vai aplicar as taxas de juros de mercado mesmo, 16%, 17% ao ano. Não tenha dúvida disso.
Muito obrigada, e eu fiquei aqui só espiando o secretário Guilherme para ver com o que ele concordava, para pegar alguma pista aqui no ar, secretário. A gente vai voltar a falar com o senhor para ver se o Ademir está na direção certa. Tenho palpites de que está, hein, Ademir? A gente volta com você e o secretário já. Eu preciso passar agora para o Bruno. Ademir, desculpa eu lhe interromper, mas por uma questão agora de vez mesmo. Bruno, conta pra gente. O Ademir falou em 16% de taxa de juro, e aí a minha pergunta para você é justamente essa, né? Quando se trata de crédito rural, na prática, como é que está o ambiente aí nas agfintechs? O que você tem visto de taxa de mercado circulando, hein? Bom, basicamente a gente está falando dessa realidade, né? Taxas de mercado. A gente estava com a Selic hoje na casa dos 11,75 ao ano, né? É um pouco parecido do que desse range aí até onde o Ademiro falou, né? A gente está falando na casa de 16, obviamente não dá para cravar aqui, como eu coloquei anteriormente, as agfintechs utilizam também de muita tecnologia para tentar uma melhor parametrização, então indo aí além, às vezes, da forma como é analisado o risco tradicionalmente pelas instituições financeiras tradicionais de mercado, os bancos, né? Então a gente tem uma calibragem ali que em muitos casos, pelo que eu tenho visto do que tem sido ofertado pela agfintechs, acaba ficando mais interessante dado alguns aspectos específicos do produtor ou do cultivo dele. Enfim, a gente tem uma larga um pool de dados, né? A gente tem uma quantidade de pontos de dados bem extensos que podem ser levados em conta para poder fazer com que a taxa seja mais competitiva do que o que foi colocado para o Ademir aí de taxa de mercado. Mas a gente não tem como fugir muito disso, né, Kelly? E, mais uma vez, quando a gente compara a realidade do subsidiado, é bem diferente, mas o mercado ele não pode ficar só baseado nisso. O mercado tem que olhar para essas possibilidades. O privado cada vez mais está sendo colocado em evidência, é uma necessidade, né, tanto em tempos onde a gente tem a linha subsidiada ou quando a gente também não tem, como é o momento. Então, é a realidade que a gente está vivendo agora e sem dúvida, a tendência é que a gente consiga cada vez mais ter mais competitividade à medida que esses modelos também de análise vão se fortalecendo com o passar do tempo. Excelente, obrigada, Bruno. Gente, o tempo passou rapidíssimo, nós chegamos na nossa última rodada e aí, secretário, eu vou pedir para o senhor decifrar para a gente o que era aquele aceno com a cabeça, me parecia uma certa concordância com o Ademiro. Brincadeiras à parte, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais sobre o que o Ademiro também colocou em relação aos vetos que podem acontecer no PLN1. Qual é o seu grau de preocupação com isso? Na prática, significa que essa suplementação pode não ocorrer. Esta é uma realidade que existe e que vocês estão monitorando seriamente, imagino, para a próxima semana, correto? Eu não durmo só de pensar nisso. Eu imagino. Então, a gente tem feito várias inserções lá na frente parlamentar, pedindo que toda a base parlamentar possa ajudar para esse convencimento, né, dos demais parlamentares para que esses vetos não sejam derrubados, caso contrário, não tem PLN1. Né, e aí, com isso daí, a gente continua travado. E o meu aceno e concordância com o Ademiro, que é isso, a gente tem realmente instrumentos muito limitados no momento. Naquilo que não tiver que ser orçamento, a gente vai ter que ir junto ao Banco Central, aí muda aqui o final, que vai ser exatamente pedir a questão aqui do percentual aqui de aumento dos recursos obrigatórios, da poupança, da LCA. Isso já está aqui no nosso pleito, que vai ser a única forma da gente poder destravar e poder realmente ter um volume de crédito maior aí para o setor. Então, assim, o meu aceno aqui foi exatamente que estamos nessa linha também conversando com o Banco Central, né, para que haja esse entendimento. Me parece que essa é uma informação exclusiva aqui para a Jovem Pan News em relação a esse aumento da exigibilidade, correto? O termo seria esse, para que a gente possa ter uma maior fonte de recursos para o crédito rural na próxima temporada? Alguma incorreção no que eu disse, secretário? Não, a gente está exatamente trabalhando, a gente está, aquilo que não puder ser suprido aí com toda essa limitação que a gente tem em termos da construção do plano que depende do Tesouro, a gente vai ter que trabalhar aí junto ao Banco Central. E isso daí é um pleito também que a gente está trabalhando. Já fizemos algumas
tratativas, algumas tentativas, né? Mas, de novo, Kellen, a gente está num ambiente muito complicado, por isso que eu falo, qualquer sinalização agora a gente não sabe, como a gente vocês próprios perguntaram, a questão do PLN1. Eu estou realmente monitorando isso com nossa base parlamentar toda que a gente pode ter acesso, né, e pedindo aí os maiores esforços para que isso aconteça realmente no dia 28. Senão, a gente vai ter acho que uma situação muito delicada, muito crítica para o nosso setor. Muito obrigada, secretário. A gente tem menos de 5 minutos. Ademiro, suas considerações finais, por favor, se puder, em 1 minutinho, amarra para a gente aquele recado para a audiência que ficou até agora conosco. Esse próximo Plano Safra vai ser bastante curto, vai ser um plano Safra bem modesto, comparativamente a anteriores, num momento de taxas de juros muito elevadas no sistema financeiro. A sugestão produtor, juízo na hora de contratar o crédito, né? Se tiver puder colocar dinheiro, recursos próprios, faça isso e evite contratação de crédito a juros livres no sistema financeiro, que vão estar na faixa de 17% a 18% ao ano, e isso pode inviabilizar ou neutralizar toda a sua receita, levando em consideração também os custos de produção que estão elevados consideravelmente. Muito obrigada, Ademiro. Bruno, a sua mensagem para fechar, como é que o pessoal encontra essas agri-fintechs? Você falou tanto nelas, e aí a mensagem prática como é que eu faço para descobrir onde elas estão? Eu baixo um aplicativo, eu vou em algum lugar para descobrir se elas estão me oferecendo algo melhor do que os bancos tradicionais? Tem algum mapinha, um guia de como utilizá-las? Tá aí uma boa ideia, Kellen, realizar um mapinha para que seja mais fácil encontrar, mas enquanto a gente não tem isso, tem o buscador da internet, né? A gente conseguiu digitar, né, AgFintechs, né, AgFintechs, com CHS no final, já consegue aparecer alguns resultados. E o sistema é muito simples, então basta você conseguir fazer o acesso da página, preencher as informações que elas solicitam, e aí você consegue cair, às vezes, no simulador e alguém normalmente entra em contato com você, ou seja, da sua casa você já pode tentar ter uma visibilidade do que está sendo ofertado e não custa nada, você só simplesmente tem o trabalho de entrar e acessar para conseguir descobrir um pouco mais a respeito desses provedores alternativos. Muito bacana, gente, que conversa espetacular. Quero agradecer demais, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, um prazer recebê-lo. Volte mais vezes, secretário. Obrigado, Kellen. Eu espero voltar com boas notícias, né? Pelo menos trabalharemos para isso. E queria só deixar uma mensagem que foi muito pouco a gente comentado aqui, mas o Ademiro comentou sobre a questão do seguro. Eu acho que esse daqui é um ponto que faz a diferença e talvez esteja fazendo esse ano, né? Na questão aí a gente talvez não chegue numa insolvência ou numa questão de uma necessidade de securitização, porque tivemos aí 4,5 bilhões que já foram pagos pelas seguradoras e o Proagro também está aí já na ordem de 1,5 bi. Então é um volume de recurso considerável, por isso que a gente precisa realmente ter esse instrumento como instrumento adicional de política nessa situação. Estamos apenas com 14 milhões de hectares ainda cobertos e a gente tem ainda um espaço muito grande para poder avançar nisso. Era esse um ponto aí para a gente ficar aí na nossa mente. Muito obrigada, secretário. Ademiro Vian, diretor da SEGES Agronegócio, agradeço demais pela presença, volte sempre. Obrigado, e será um prazer voltar aqui, mas com boas notícias, né? Não vim com um cenário assim tão difícil, né, secretário? Vamos vir aqui lá mais à frente e dizer, olha, o plano já é um plano factível, conseguimos dinheiro, PLN foi aprovado, então vamos vir aqui para falar em outro nível de econômico, assim, né? Assim seja. Light, né? Muito bem, muito obrigada, Ademiro, obrigada a você e obrigada a você, Bruno Diniz, sócio da Inspiralem. Volte mais vezes, foi um prazer recebê-lo também. Igualmente, um prazer estar aqui com você, com os colegas e com a tua audiência. Obrigada, até a próxima. E para você aí de casa, eu tenho um recado.
Produtores de soja, ouçam aqui uma importante dica para suas lavouras. Entre as principais preocupações com a cultura da soja está o ataque da ferrugem, doença que é capaz de causar perdas de até 90% na produtividade. Por isso, a necessidade de ferramentas e soluções que combatam este problema é cada vez maior. Nesta batalha, o manejo preventivo das lavouras é um grande aliado, principalmente quando se pode contar com um fungicida que maximiza a proteção. E a Yara tem um portfólio completo para a soja, com herbicidas, inseticidas e fungicidas, como o inovador Romeu, que ativa as defesas naturais da planta para resistir à ferrugem. Ele faz a energia correr pelas veias da soja. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela para ver mais sobre esta solução e outras. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.